No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. E secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, contradiz ex-ministro general Eduardo Pazuello na CPI da pandemia. Itamaraty escondeu de agência datas, horários e informações de e-mails e telegramas que tratam das negociações do governo para a aquisição de cloroquina. Partidos de direita se articulam em busca de terceira via para a polarização Lula-Bolsonaro em 2022. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 16 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os senadores que compõem a CPI da pandemia começaram a ouvir ontem os personagens envolvidos no combate à Covid-19 nos estados, e o primeiro a prestar depoimento foi o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. E o que se constatou durante a oitiva foram contradições nas declarações dele em comparação ao que disse o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, especialmente em relação à crise de oxigênio em Manaus no início do ano. Na principal delas, o ex-secretário informou que entrou em contato com o Pazuello para comunicar a falta de oxigênio no estado no dia 7 de janeiro, 3 dias antes do que o ex-ministro disse em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Campelo também garantiu que não tomou conhecimento da reunião entre o Ministério e a administração estadual, que descartou uma intervenção federal na área de saúde do Amazonas. As mentiras dos bolsonaristas durante a CPI evidenciam a clara intenção de proteger o presidente da República diante de tamanhas omissões no combate à Covid-19. É neste sentido que a oposição precisa pressionar o Congresso para que um pedido de impeachment contra o ex-capitão seja acolhido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Já nas articulações para 2022, presidentes de alguns partidos de direita que a mídia dominante insiste em chamar de centro se reunirão hoje para discutir uma terceira via para a polarização Lula-Bolsonaro. Estarão no encontro os líderes do MDB, PSDB, DEM, Cidadania, Novo, Podemos, PV e Solidariedade, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Valdo Cruz, do Grupo Globo. O presidente do PSL, antigo partido do chefe do executivo Luciano Bivar, também participa das negociações, mas não estará no encontro. O objetivo é lançar, no máximo, 2 candidaturas para concorrerem ao Palácio do Planalto no ano que vem. A grande questão é que essa direita não consegue mais vender a sua pauta para a população brasileira. Não há viabilidade eleitoral. E por isso ela precisa se agregar com o chamado liberalismo de esquerda ou com os ultra-radicais do bolsonarismo para terem sucesso nas urnas. E não tenham dúvidas de que em 2022 não será diferente. Esse pessoal já demonstrou que não tem o menor constrangimento em se aliar a quem quer que seja, ainda que o custo seja ameaça à nossa democracia. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente do Instituto João Goulart e membro da Comissão Política do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, João Vicente Goulart. João Vicente Goulart, bom dia. Bom dia, Anderson. Que prazer estar contigo de novo aí com todos os ouvintes da Bandeirantes. Para mim é uma satisfação sempre conversar contigo. Queria dar um abraço forte aí a todos aqueles que estão conosco nesse momento, né? De um Brasil que chega aí a quase 500 mil de mortos. É uma situação difícil, mas nós vamos superar isso. Anderson, muito obrigado pela participação, um abraço a todos os ouvintes aí. João Vicente, muito obrigado por mais uma vez você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. João Vicente, o Brasil vem encarando uma das quadras mais difíceis da sua história durante essa gestão do Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Em quase 2 anos e meio de mandato, o presidente vem desgastando uma a uma todas as bases da nossa parca democracia, construída com suor e sangue após aquele golpe que derrubou o seu pai do Palácio do Planalto em 1964. A tentativa do ex-capitão é repetir aquela trajetória autoritária que levou o nosso país ao obscurantismo e encerrou com todas as liberdades da nossa população. Qual é a análise que você faz, João Vicente, para esses quase 30 meses de governo do senhor Jair Bolsonaro, em meio a praticamente 500 mil mortes pela Covid-19, em um cenário de ampliação do desemprego e da miséria no Brasil? Bom, Anderson, nós vivemos realmente num país tomado pelo despreparo, primeiramente, né? Bolsonaro, em 2018, levantou um discurso de ódio, né? E todo aquele antagonismo que existia, feito inclusive pelas grandes mídias sobre o governo Lula, as ocorrências na Petrobras, as corrupções nas grandes empreiteiras do Brasil, e isto fez, evidentemente, esse volume em excesso, né, que veio a se comprovar mais tarde, hoje completamente diferente, mas voltemos lá àquele momento, fez evidentemente que esse discurso tomasse força, o discurso da anticorrupção, o discurso da família, o discurso... E nós tivemos, lamentavelmente, a ascensão de um paranoico, né? E com essa paranoia ele insuflou, né, a tese de Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, enfim, todas aquelas palhaçadas que nós já tínhamos visto, né,
no período ditatorial, pós-64, Brasil, ame ou deixe, enfim, todas aqueles gritos de nacionalismo barato que a gente viu e que não levaram a nada. Lá, então, levaram a 21 anos de ditadura, sem Congresso, sem democracia, sem liberdade. E aqui nós estamos vendo algo similar. Eu acho, sinceramente, que esse apoio que ele teve dos militares naquele momento, os militares brasileiros pensaram que controlariam, né, um ex-capitão expulso do Exército, né, praticamente expulso, não foi expulso porque negociou, quer dizer, expulso por indisciplina. Isso os militares brasileiros têm bem claro nas suas avaliações, mas pensaram que, como um capitão, era uma oportunidade para essas forças armadas, né, principalmente o Exército, politicamente presente em todos esses momentos nacionais, pudessem, via, entre aspas, democrática, assumirem, né, certas posições no poder da República de uma forma constitucional. E o que nós estamos vendo, como tu falas? É verdade, estão destruindo as instituições brasileiras, ou seja, esse sadismo que existe na política pública, ou seja, a perseguição a qualquer tipo de ideologia diferente, faz a gente ver que nós estamos num processo de desgaste institucional muito grande. E isto nós estamos vendo independente do paralelismo econômico, porque não existe nada na economia que nos indique que agora estamos crescendo, esse crescimento em V que esse banqueiro bobalhão aí, o Guedes está fazendo contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, contra o funcionalismo público. Vem aí a reforma administrativa, que é uma vergonha. Então, veja só, nós estamos tendo um processo de desgaste não só institucional, como um desgaste de recuperação econômica. Vai ser muito difícil para o Brasil reerguer a sua economia. É a privatização disso, privatização da Eletrobras, privatização dos poços de petróleo. Hoje o Brasil importa gasolina, tinha um monte de refinaria em andamento, cedeu os poços de petróleo mais vantajosos para a nação. Enfim, nós estamos vendo aí um bolsonarismo, esse que representa na figura de Bolsonaro, a indiferença total diante do processo civilizatório, dentro da humanidade dos brasileiros. É uma indiferença total, Anderson. É uma indiferença que nos repugna. A indiferença chega a tal ponto que eu acredito que exista aí uma forte dose de psicopatia. Não é porque não é só não se importar com 500 mil vidas perdidas no Brasil. Parece que ele tem prazer da eliminação dessas pessoas. Ele sente prazer em dizer essas bobagens, em rir, em debochar da sociedade humana brasileira. Nós temos aí um número de desempregados enormes. Nós temos aí 30% da população brasileira que está correndo o risco da segurança alimentar, com fome. Quer dizer, e isto ele dá risada disso, e faz passeio de moto, dá risada, debocha do vírus da Covid. Eu não sei, sinceramente, eu acho que nossa população deve, né, nós temos eleições o ano que vem. Eu tenho dito sempre por aí que o mais importante de tudo isto é nós derrotarmos o fascismo, esse modelo de entreguismo do Brasil, que entrega não só a economia, mas entrega a esperança do povo brasileiro. E isso só se dará com a união das oposições, com
com um projeto de primeiro, porque não é só tirar o Bolsonaro, nós estamos também que depois de tirar o Bolsonaro, tiraram a ideologia fascista que ele impregnou na nossa nação. Então depois vemos as diferenças da esquerda. Eu me lembro que Jango chegou a fazer, para derrotar a ditadura, uma aliança com Lacerda, seu pior inimigo, porque ele entendia que primeiro eram a derrubar a ditadura e depois a gente sentava para organizar as nossas diferenças. Então é isso aí que eu estou vendo. Eu acho que nós estamos lutando nesse momento para que possamos aparar as diferenças da esquerda e conseguirmos resgatar o Brasil e extrair essa raiz fascista. Algo simbólico nessa retórica do ex-capitão João Vicente é o fato de ele se referir frequentemente às Forças Armadas como meu exército. Esse tipo de referência que ele faz se coaduna àquele episódio em que o comandante do exército, general Paulo Sérgio Nogueira, absolveu o ex-ministro da Saúde e também general Eduardo Pazuello por sua participação em um ato político ao lado do presidente, trazendo enormes preocupações. Fica claro que o Bolsonaro tenta capturar os militares para levar à frente seu projeto de poder, sem contar que há mais de 6 mil deles em cargos no executivo, algo que não se viu nem durante a ditadura. Mas e essas sinalizações que as Forças Armadas têm dado nos últimos tempos indicam que eles estão dispostos a embarcar nessa aventura autoritária do bolsonarismo? Como é que você interpretou essa absolvição do Eduardo Pazuello pelo alto comando do Exército, João Vicente? Olha, eu acho muito grave essa posição desse comandante Paulo Sérgio Nogueira. Ele, ao meu entender, Anderson, dessa mudança que houve aí, dos 3 comandantes, quando foi trocado o ministro da Defesa, a mudança desses 3 comandantes, ela foi feita num momento estrategicamente rápido por parte do governo Bolsonaro para não cair, não é, no descrédito naquele momento, no descrédito de perder aquilo que ele chamava de meu exército. O meu exército, para mim, é uma grande ironia, uma grande bobagem dele. Eu acho o seguinte: as aventuras autoritárias, né, que possam haver, elas são de parte, evidentemente, do chefe das Forças Armadas, que é o capitão, né? Então nós estamos vendo aí alguns generais, né, como esse próprio Paulo Sérgio Nogueira e como o próprio general Pazuello, bater continência para capitão. E isso dentro das Forças Armadas é uma coisa que eles não toleram muito bem. Eles estão levando isso meio que na flauta, assim, poderíamos dizer, quase que na flauta. Eu não acredito, sinceramente, Anderson, que exista antes das eleições do ano que vem, qualquer aventura desse tipo, principalmente do Exército. Eu acho que a Marinha e a Aeronáutica não estão nesse projeto ou não embarcarão em nenhum projeto de aventura militar conduzido por um psicopata como é o presidente Bolsonaro. E também o generalato do nosso país, eles não são apenas militares que sabem dar tiro. Existe uma escola superior de instruções que tem suas relevantes, né, matérias, vamos dizer assim, de geopolítica, de política internacional, de estratégia. E hoje qualquer tipo de aventura dessas no atual contexto geopolítico mundial é realmente uma aventura, porque não dura 6 meses, principalmente diante de uma pandemia desse tamanho. E isso, nossos militares são suficientemente inteligentes para terem esse conhecimento. Então, eu não acredito nesse momento que possa haver
esse contexto de golpe agora, nesse momento da situação mundial. Vemos sim com algum receio as eleições de 22, não é? As eleições de 22, nós temos que compreender que essa união que nós todos pretendemos para extrair essas raízes fascistas que o Brasil está vivendo e de entreguismo militar, né? Às vezes eu digo, quando converso assim com as pessoas, que saudades do Lott, do general Lott, de um militar nacionalista que defenda as riquezas nacionais, que defenda o patrimônio público, quer dizer, que defenda a soberania brasileira tal qual ela é. Soberania não é só fronteira, soberania é a riqueza, soberania é o orgulho da nação, soberania é a educação do nosso povo. Então, eu acho que nós, às vezes, temos essas lembranças, né? E, evidentemente, que esse comandante Paulo Sérgio Nogueira não deve conhecer, não é, a história brasileira. Jango, por exemplo, foi acusar, uma das acusações que os militares faziam na época foi que o presidente foi a um ato político no Rotary Club em apoio aos sargentos. Agora, aqui eles esqueceram disso. O presidente vai junto com um general um general do exército para um palanque político contra a democracia, contra as instituições, e o comandante Paulo Sérgio Nogueira entende que isso nada representa. Então, eu acho que ele não representa o exército, esse comandante, ele representa só o comando do ministro da Defesa que o Bolsonaro tem. Ele foi eleito entre 5 comandantes aí, por ser o mais bolsonaristas e o mais ligado ao Bolsonaro. Mas não acredito que ele tenha comando nos seus subalternos para se aventurar num golpe de Estado ou qualquer coisa assim que se pareça neste momento. Eu acho que em 2022 o panorama vai se transformar muito na estratégia política, porque as eleições é um ano eleitoral e o resultado das eleições pode ter consequências que nós ainda não estamos prevendo. Uma figura importante em todo esse quadro, João Vicente, é o vice-presidente general Hamilton Mourão. Ele chegou a dizer que uma punição ao Pazuello pelo ato de indisciplina se fazia necessário, mas acabou tendo seus argumentos ignorados. Em um cenário como esse, João Vicente, nós podemos dizer que o Mourão seria mais um vice decorativo, papel exercido lá atrás pelo Michel Temer durante os governos de Dilma Rousseff? Olha, a figura do nosso vice-presidente, nosso general Hamilton Mourão, eu acho que ele foi uma alternativa ali de última hora, sem dúvidas. Não é? Ele ascendeu por ser um homem de direita também, não é? Tanto é que eu me lembro muito bem, na eleição de 2018, nós, como candidatos, tivemos que contestar, porque ele chegou a dar uma declaração sobre que o 13º era um drama para os empresários brasileiros, que devia se rever o 13º, logo o 13º que foi otorgado pelo presidente João Goulart em 1962, que foi uma luta enorme para otorgar, que no começo chamava-se benefício natalino, depois voltou a ser chamado, tornou-se o 13º. Então ele é um homem de direita, um homem conservador, mas eu entendo que essas declarações, né, que mesmo que ele conhece o Código Militar, ele sabia ou previa que alguma punição a um general da ativa que desempenhou mais de 1 ano e meio o Ministério da Saúde do Brasil com esses resultados, e que sobe um palanque do presidente Bolsonaro eminentemente político, não é? Não vamos tergiversar aqui e dizer que não foi um ato político. Claro que foi um ato político.
E isso está cansado de saber. Só o comandante Paulo Sérgio Nogueira que entende que não foi um ato político. Agora, eu entendo que o general Mourão ele sabe que não vai ser o próximo vice-presidente na chapa do Bolsonaro, que vai ser substituído, e ele tem tido essas opiniões dele nos fazem ver que ele não está totalmente alinhado com esse tipo de posicionamento do capitão Bolsonaro, quer dizer, atentar contra as instituições, atentar contra a democracia, debochar da crise sanitária que o país vive. Eu entendo que ele tem uma posição diferente. Eu não acredito que ele seja tão decorativo. E também acho, Anderson, que o Temer não foi nada decorativo. O Temer foi um conspirador. O presidente Temer chegou à presidência por conspirar abertamente contra Dilma, contra a presidente Dilma. Ou seja, eu estava, inclusive, a convite da presidenta Dilma, naquele ato do Senado. Aquilo ali foi vergonhoso, né? Uma mulher que até hoje não foi condenada em nada, ser pedalada inventaram as tais de pedalada. Então, eu não acho que o Michel Temer foi um vice decorativo, ele foi um grande conspirador. E o Hamilton Mourão, eu acho que pode ainda desempenhar um papel muito, muito constitucional nesse país, caso as consequências dessa CPI que nós vivemos aí venham a ter desdobramentos mais fortes, desdobramentos que impliquem mais um envolvimento direto do presidente da República nessas questões aí sanitárias do Brasil, que nós estamos vendo e presenciando cada vez mais essa posição anti-saúde pública que o governo tem tido em todos esses desdobramentos. Um outro componente fundamental dessa trama do bolsonarismo, João Vicente, são as milícias. O presidente e seus familiares são defensores históricos desses grupos criminosos travestidos de policiais, e no final da última semana nós tivemos um episódio importante nesse quebra-cabeças, que foi a morte pela Polícia do Rio do tal do Eco, que comandava um grupo miliciano que dominava a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só que as circunstâncias da morte desse sujeito se assemelham muito ao que aconteceu com o ex-PM Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime e amigo muito chegado dos Bolsonaro. Já rendido e ferido, o Eco teria sido morto dentro da viatura da PM a caminho do hospital. Segundo a versão oficial, ele teria tentado tomar a arma de um policial e foi alvejado. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, celebrou a, abre aspas, eliminação, fecha aspas, do Eco, exaltando os verdadeiros policiais, já que esse sujeito não tinha histórico nas forças de segurança. Não é no mínimo uma enorme coincidência que tanto o Eco como o Adriano da Nóbrega, cercados por dezenas de policiais, já rendidos, pelo menos nesse caso mais recente, tenham sido mortos sem que pudessem ter a chance de falar o que sabem a respeito de quem estava envolvido nos negócios criminosos que eles supostamente comandavam. Bom, esse é um grande problema que nós temos que enfrentar no Brasil, não é? As milícias em nosso país estão se tornando uma instituição, quase uma instituição que faz parte de um projeto ideológico. E esse, para mim, é uma das grandes dificuldades que nós teremos para resgatar novamente esse processo de colocar esses ex-policiais, policiais milicianos
inclusive infiltrações nas polícias militares dos estados. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. E seja qual for o governo que nós teremos no Brasil, isso torna-se um risco muito grande de insubordinação civil e de um domínio de forças fora da lei, né? Então, eu entendo que essa é uma proposta desde a campanha que Bolsonaro fala, né, e vem fazendo isso, armando pessoas que, por enquanto, não dizem não ser milicianos, mas ideologicamente são concordantes com o processo de milícias que está tomando conta do Brasil, no Rio principalmente. Né? Nós temos visto no Rio aí essa relação entre o governo e os milicianos, como tu bem colocasses na pergunta. O Adriano foi condecorado, né, pelo Flávio Bolsonaro com a mais alta comenda que o Estado do Rio de Janeiro tem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, e são milícias, lamentavelmente, pode até ter sido, né, ele não era processado na época, mas convenhamos, né, dime com quem andas e eu te direi quem eres. Então nós temos aí agora essa morte do Eco, que é um miliciano da Zona Oeste, que chega a ser hilário, engraçado, né? O Bolsonaro, o senador da República, vira público e dizer, né, na cara de toda a opinião pública brasileira que ainda bem que ele não era policial, era um miliciano que não fazia parte da polícia, ou seja, não era um bom miliciano. Então o homem não era um bom miliciano. Eu acho que por muito pouco ele não disse que os verdadeiros milicianos são os policiais que servem à ideologia fascista que eles defendem. Então isso, claro que foi uma morte encomendada. E isso faz parte do fascismo, faz parte da não delação Isso foi muito usado nas ditaduras militares, na operação que reuniu essas inteligências militares na década de 70, a eliminação, inclusive, de agentes que participaram e que não eram ligados às Forças Armadas. Depois de cometido os atentados terroristas paramilitares, eles exterminavam com os próprios participantes dessas atrocidades que cometiam, né? Então, nós temos aí realmente um grande desafio, a sociedade brasileira tem um grande desafio de como extirpar essa milícia que cada vez mais toma conta. Está aí os desabamentos de edifícios, prédios, estão virando poder público. Ou seja, o Estado brasileiro, a Constituição, e é por isso que essa fragilização que nós vemos nas instituições, elas são cada vez mais acossadas, né, por esse tipo de posicionamento, que é o posicionamento miliciano, ou seja, extra-lei, quer dizer, pode-se atacar o Congresso Nacional, pode-se atacar ministros de Estado do Supremo Tribunal Federal sem nenhuma consequência. Então, isso que nós estamos vendo no Brasil de hoje, e isso é o grande perigo de, por exemplo, não ser aceito um resultado das eleições do próximo pleito. Eu acho que aí está a grande, como é que vamos dizer assim, está a grande mola mestre de uma possível resistência com esses grupos. Veja só, eu nunca vi, porque não são só militares milicianos,
essa posicionamento, como é que um caçador, organizado em clube de caça ou clube de tiro, praticantes de tiro ao alvo, possam ter 60 armas autorizadas, 3.000, 2.000 ou 3.000 munições para praticar. Claro que não tem nem tempo de praticar com tanta bala num fim de semana o tiro ao alvo. Isso nos mostra claramente uma intenção de organização desses grupos que se tornarão paramilitares, milicianos. E outra coisa, essa tentativa permanente, né, do governo federal estar interferindo nas PMs dos estados através de atos esporádicos, como aconteceu no Ceará, agora recentemente em Pernambuco, ou seja, sempre tentando anexar as polícias militares dos estados a um propósito ideológico que não é nada institucional e nada republicano. E todas essas estruturas paralelas que sustentam a administração Bolsonaro, João Vicente, o grupo de especialistas que orientam o presidente nas questões relativas à Covid-19 por fora do Ministério da Saúde, aquele orçamento que foi destinado a parlamentares nas tais emendas de relator, recursos na casa dos 20 bilhões de reais a deputados e senadores aliados do presidente. De que forma esse tipo de estrutura corrói a institucionalidade, João Vicente? É verdade, esse paralelo, né, formar uma assessoria sem vínculo com o Estado brasileiro, sem uma operacionalidade direta com os órgãos que devem combater a saúde pública, combater o desmatamento, combater o desemprego, enfim. Cria-se evidentemente uma atuação institucional, operacional, que gera o medo, né, de produzir-se uma ação correta. Como o ministro da Saúde, por exemplo, né, que durante a pandemia nós trocamos 3, 4 vezes aí, sem operacionalidade nenhuma. Como chega um ministro da Saúde se a partir do Palácio do Planalto, com o Shadow Cabinet, como foi inclusive proposto por um dos cientistas, um dos sabichões do Bolsonaro, né, naquele recente vídeo, né, que nós presenciamos, um escândalo, né? Todo mundo sem máscara ali, todo mundo propondo um gabinete das sombras. Aquilo ali chega a dar um arrepio em nós brasileiros, quer dizer, é um gabinete trabalhando contra qualquer ministro que esteja ali. Quer dizer, o ministro, ele colocou, depois do Pazuello, que era um general que só sabe falar em disciplina, sim senhor, uma vez que ele é o chefe das Forças Armadas, sim senhor, e nós vimos o que aconteceu com as vacinas e o que está acontecendo com a falta de seriedade desse negócio da cloroquina, do tratamento preventivo, enfim, que nós estamos vendo aí essa grande erro que nós tivemos aí no que tange a administração da saúde pública brasileira. Eu até perguntaria o que vai fazer um ministro quando tem no ministério e abaixo dele dezenas de coronéis militares. Eu duvido que o Exército Brasileiro colocaria num tanque um médico, não é? Quer dizer, ou botar num submarino um enfermeiro para disparar os canhões, disparar os torpedos do submarino. Então nós vemos que especificamente esse grupo, né, que assessorou o presidente da República de uma forma perversa, e todos
querendo chegar e derrubar o ministro e operacionalizar as suas posições pessoais, o seu prestígio, diante de um palácio aí que tá fazendo essa eliminação física de brasileiros dia a dia, como nós estamos vendo propositalmente, através de um presidente que não tem a mínima empatia com o povo brasileiro. Nós nunca vimos esse presidente sequer visitar um enfermo num hospital, nós nunca vimos ele derramar uma lágrima pelas pessoas que morreram nesse país, 500 milhões de pessoas. Então, nós temos que ter consciência que nós ainda temos pela frente essas articulações que nós vamos ter que viver até. Por isso, o compromisso com a eleição de 22, do ano que vem, de que o nosso povo não permita mais esses descalabros em todos os setores, na saúde pública, na proteção do meio ambiente, enfim, né, na entrega da economia nacional ao rentismo internacional, aos bancos. É uma tragédia o que nós estamos vivendo, mas eu acho que esse gabinete de sombra não existe só, pelo que está aparentando, né, no Ministério da Saúde. Aquelas palavras do ministro Salles naquela famosa reunião, enquanto a imprensa fica discutindo a saúde, nós vamos passando a boiada, está aí, exportação de madeira sem guia de exportação, sem guia florestal, caça um delegado federal que estava fazendo o seu dever. Nós estamos vivendo numa democracia relativa, ou seja, numa democracia onde a imposição não é da ideologia fascista, da ideologia miliciana, da ideologia da força, da prepotência, do clube de tiro, do clube de caça, enfim. Então, sinceramente, eu acho que nós temos que mudar, porque veja só, essa outra colocação que tu fazes, né? Tirar 20 bilhões da saúde para comprar o Centrão, que praticamente podemos dizer que foi isso, foram desviadas para emendas parlamentares, é onde se mostra a grande fragilidade institucional, porque quem muda, quem faz, quem operacioniza a legislação brasileira é o Congresso Nacional. Então, como é possível, por exemplo, que o Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, teve 270 milhões desses 20 bilhões diretamente operacionados com o orçamento, ou seja, os ministros responsáveis que receberam esses 20 bilhões, principalmente o Ministério do Desenvolvimento, eram feitos investimentos diretamente por aqueles parlamentares que tinham propostos emendas e que estavam de acordo com o governo Bolsonaro. Então, nós estamos aí realmente com uma grande problema, que é outro problema que nós temos que solucionar, que é as eleições proporcionais. A Câmara de Deputados, por exemplo, como é que um candidato nosso da oposição, né, do PCdoB, por exemplo, não tem 10 mil, um candidato a federal tem um orçamento de 10 mil reais e um Alcolumbre tem de 270 milhões. É evidente que não é uma democracia representativa. É evidente que hoje a política necessariamente é feita com recursos. Então, isto é a verdadeira desestabilização institucional após as eleições, porque do jeito que nós estamos transcorrendo essa eleição, mas nós devemos transcorrer essa eleição com muita calma e muita perseverança, e depois rever também essa modalidade de modelo eleitoral que o Brasil tem. Isso é
é completamente desproporcional quando tu comparas a eleição de um partido que está de apoio ao governo. E mais ainda agora que temos uma legislação de 2% para eliminar os partidos ideológicos, os partidos que combateram, como o PCdoB combateu durante 100 anos a luta contra a opressão, a luta contra a ditadura brasileira. Então, realmente, esses gabinetes de sombra, esse tipo de eleições, é um processo de desestabilização institucional. Mudando de assunto, João Vicente, como é que você tem observado esse acirramento na crise entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Recentemente, o PGR pediu o arquivamento do inquérito sobre os atos antidemocráticos, aqueles realizados no início do ano passado e que tem entre os alvos alguns parlamentares bolsonaristas, que está sob o comando do STF e de relatoria do próprio Alexandre de Moraes. Antes disso, ambos já divergiram em relação àquele inquérito das fake news. Parece que o magistrado tem feito duras críticas ao Aras por essa defesa que o procurador, indicado pelo Bolsonaro, tem feito do ex-capitão. Onde você acha que pode dar essa rusga entre os dois, João Vicente? E como você observa essa situação de um procurador-geral que atua abertamente como advogado do presidente da República e de seus apoiadores? Olha, eu queria até fazer um comentário. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem nos surpreendido aí em favor da democracia, em favor das suas atitudes tomadas, inclusive contra alguns posicionamentos muito efetivos, né, da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que essa disputa, esse acirramento entre o ministro Alexandre de Moraes e o procurador Augusto Aras, ela vai se estender por algum tempo, né? Não é boa prática, né? Isso nós estamos vendo os posicionamentos do procurador-chefe da República desde sua nomeação, não é? É evidente que a nomeação de Augusto Aras, que não estava naquela lista tríplice, ela é uma indicação pessoal do Bolsonaro e ele vai, lamentavelmente, em vez de funcionar como uma atitude, com atitudes republicanas, ele vai funcionar como um coringa dos tantos que o Bolsonaro está distribuindo aí na justiça brasileira, né? Depois eu comento um pouquinho isso, mas dizem que essa disputa, diz que o procurador Augusto Aras, né, diz que ele ficou muito irritadinho, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar, né, o desmatador ministro Ricardo Salles sem avisá-lo. Não sei por que ele ficou tão irritado com essa atitude do ministro Alexandre, que tecnicamente não era necessário comunicar o procurador. Não sei, talvez ele precisasse ser avisado para avisar o ministro Salles que escondesse a motosserra, não sei. Mas, enfim, agora é evidente que essa disputa vem sendo acirrada. Essa exclusão dos parlamentares e o arquivamento daqueles atos antidemocráticos, né, que foram perpetuados contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, notadamente, né, com parlamentares que apoiaram e financiaram, empresários parlamentares que apoiaram e financiaram aquele grupo dos 300 que estavam estacionados aqui na esplanada municipal e ficaram por tempos ameaçando a democracia, faz-se alguma
alguma pergunta que, de nossa parte, por que ficaram tanto tempo e por que a Procuradoria ficou 5 meses sem nenhuma mobilização nesse processo, quando havia evidentes indícios, né, de transferências de recursos entre contas correntes. Ou seja, a própria Polícia Federal deu a sua opinião que deveria continuar sendo investigada. Agora, não pense o procurador Augusto Aras que só porque ele não assinou e foi o subprocurador da República que ele tem desconhecimento disso. Ele, como bom coringa, né? Coringa do baralho da manga do Bolsonaro, diz, não, talvez eu não assinando isso não chega em minha, vamos dizer assim, não chega em minha a verdadeira tendência bolsonarista que eu tenho. Mas, enfim, a grande preocupação aí, Anderson, também, é essas nomeações, né, que são evidentemente políticas, o Aras, inclusive, mas o pior de tudo, o pior é que até o final do mandato, o Bolsonaro tem ainda quase ou perto de 90 nomeações de juízes para os diversos tribunais do Brasil. Então, cada vez mais, se todos forem coringas do baralho, cada vez mais nós vamos ter uma justiça também danificada, uma justiça tendenciosa, que não serve para o republicanismo que nós estamos pretendendo de uma nação realmente justa para todos os brasileiros. A impressão que dá, João Vicente, é que a esquerda parece que está um tanto perdida com todas essas aberrações produzidas pelo bolsonarismo. Há uma parcela considerável do campo progressista que defende a aliança com os ultraliberais para tirarem o Bolsonaro do poder. O ex-presidente Lula, o próprio Ciro Gomes têm feito sinalizações nesse sentido. Há uma série de movimentações no tabuleiro político visando 2022 que indicam essa tendência, aqui no Rio de Janeiro, representada pela saída do deputado Marcelo Freixo do PSOL e sua filiação ao PSB. Até mesmo no seu partido, especula-se movimento semelhante do governador do Maranhão, Flávio Dino, buscando a legenda que abrigou por tantos anos Miguel Arraes. Você considera necessário esse tipo de alinhamento da esquerda a esses ultraliberais para superarmos essa quadra de autoritarismo? Como é que você tem visto essas articulações políticas no campo progressista, João Vicente? Pois é, Anderson, nós no Brasil atualmente vivemos num emaranhado de disputas ideológicas que deixaram no passado muitas feridas ainda abertas que têm de serem consertadas. Mas eu acho que as alianças de esquerda, ou melhor, se nós propusermos uma aliança pela democracia, pela liberdade, pelo humanismo, pela defesa de nossa Constituição, nós evidentemente vamos ampliar o arco do centro que defende a democracia e que está, nos dias atuais, inteiramente desacreditando no projeto Bolsonaro. Eu acho que tem muita gente que votou no Bolsonaro em antagonismo àquela situação da imprensa e do PT que vivíamos em 2018, até por força de uma decisão judicial que todos nós vimos agora, que surge até um juiz suspeito pelo próprio Supremo Tribunal Federal da Nação. Mas não vamos discutir 2018. Eu acho que para 2022 nós temos que ter a plena consciência de que a nossa obrigação como brasileiros é extirpar o bolsonarismo, extirpar o fascismo, extirpar toda esta onda de manifestações de entrega do país à economia estrangeira que nós estamos presenciando. Veja só, essa entrega da economia
está desnacionalizando o país, e cada vez mais nós estamos construindo uma financialização da vida humana que está transformando nossos trabalhadores, já sem carteiras, de entregadores de pizza e tal, como pequenos empreendedores. Olha, uma pessoa que está lutando por sobrevivência em cima de uma bicicleta, nós qualificarmos isso como pequeno empresário, às vezes para entrar até numa plataforma dessas de comida é preciso fazer uma MEI. Então nós estamos vivendo num país onde as desigualdades estão cada vez mais embrutecendo, não é, o nosso raciocínio do que é uma sociedade humana. Então eu acho que as alianças, necessariamente, elas têm que deixar de ser, nesse primeiro momento, alianças que tragam em si disputas anteriores do campo progressista. Eu acho que, se nós construirmos alianças e não deixarmos surgir a terceira opção, que é uma opção, né, que tem muita gente jogando em cima disso, Ciro, talvez o PSDB construindo aí uma candidatura que será ou não, mas por que não trazer os democratas do PSDB para um processo de aliança nacional, para que depois sim possamos fazer nos estados, não é? Esse tipo de aliança que venha a nos trazer os benefícios de erradicar também nos estados o bolsonarismo. Não vamos deixar de pensar que ele está derrotado com essas 25%, 30% que ele detém ainda hoje na opinião pública, e isso nós temos que avaliar muito bem. Então, não vejo por que não ter uma aliança com o PSDB, por exemplo, em alguns estados, não é? Em outros, ceder a cabeça de chapa para outros objetivos. Nós, do PCdoB, estamos aí numa luta ferrenha para aprovar a federação de partidos. Eu acho que essa colocação do Flávio Dino, ele só evoluirá se nós não conseguirmos fazer essa federação. Agora, nós, tanto do PCdoB, estamos abertos, se não tivermos opção, nós teremos candidaturas nos estados, sem dúvida alguma, até porque existe uma legislação esdrúxula que nos exige 2% dos votos nacionais na proporcional para deputado federal. E o que acontece? Nos tiraram até a opção de fazer coligação na proporcional. Então nós vamos ter candidato a governadora, a senadora, a vice, vamos de chapa própria, ou também, dependendo da aliança que possamos fazer em diferentes estados, cederemos, são 3 cargos, cederemos, porque ainda bem que a aliança na proporcional está proibida, mas na candidatos a governador, senador e vice, nós podemos fazer aliança. Então, nessa majoritária, a gente pode, no entendimento nacional, ceder, não é? E fazer uma aliança que venha a beneficiar o antibolsonarismo. Então, eu acho que foi muito importante esse encontro, que eu entendo importante, quando se fala em democracia real, o encontro de Fernando Henrique com Lula. Eu acho que políticos que entendem o Brasil como prioridade têm que ter essa grandeza. Nós não podemos ficar nesse discurso de ódio provocado pelo Bolsonaro, porque é isso que ele quer, provocar o ódio entre os grupos
progressistas e democratas que podem se alinhar ao centro para nos dividir e ele manter esse posicionamento que ele tem aí de 25% a 30% e ir ao segundo turno. E aí as elites brasileiras, os grandes empresariados, Fiesp e tal, não tendo outra opção, serão evidentemente cooptados pela candidatura Bolsonaro. Agora, eu acho que nós devemos continuar dialogando. Dialogar faz parte da essência política, da ciência política, e nós continuaremos dialogando. Eu acho que o Brasil merece, antes de nada, a extirpação do fascismo. Depois a gente senta na mesa para discutir as nossas divergências. Eu queria encerrar, João Vicente, te questionando a respeito da importância de termos o povo nas ruas no próximo dia 19, em mais um ato pelo Fora Bolsonaro, organizado pelas centrais sindicais. Mesmo em meio a essa pandemia, você acredita que os brasileiros vão superar aquele belo ato que tivemos no último dia 29, exigindo a saída desse genocida que ocupa o Palácio do Planalto? Qual é a importância desse ato do próximo sábado, João Vicente? Acho que sim, ouvintes, acho que sim, Anderson. Eu acho que o povo unido vai superar, sem dúvidas, não é aquele ato do dia 29. A intolerância contra esse governo cresce a cada dia. E apesar de ainda estarmos sob essa tragédia da pandemia, sob essa tragédia de mortes no Brasil, sob essa tragédia de incongruências de parte do governo, eu tenho certeza que a população está cada vez mais consciente de que a luta deve ser permanente, claro que com muito cuidado, não é? Nesse próximo ato do sábado próximo. Nós aqui em Brasília estamos organizando com muito cuidado, com muita não só cuidados, mas também com muita presteza em atender possíveis contradições que possam haver no ato. Nós estamos montando aqui brigadas de saúde para manter o distanciamento, distribuindo máscaras nas rodoviárias. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação permanente e zelo, não é? Para manter a nossa população dentro do ato e com os cuidados sanitários necessários. Eu quero dizer que nossa população não aguenta mais essa intolerância que existe de parte do Estado bolsonarista com a saúde pública, com o desemprego. Eu, sem dúvida, tenho certeza de que nós teremos no Brasil inteiro um protesto pacífico, mas um protesto que vai mostrar toda a indignação do povo brasileiro com esse estado de coisas que nós estamos vivendo no Brasil. Lutar, estejam certos que lutar contra o fascismo, contra a homofobia, contra a fome, o desemprego, esse desprezo do Estado bolsonarista não é pouca sorte para ninguém. Nós temos que mostrar a indignação, nós temos que mostrar que vamos libertar o Brasil. E é nesse contexto que, tranquilamente, eu posso dizer que será um grande ato pela pátria, que eles gostam de usar a pátria acima de tudo, e nós vamos usar o povo acima de tudo, a indignação de nosso povo contra esse genocida que está governando o país e que nós temos que lutar e retirar, extirpar
do governo brasileiro e mostrar toda a nossa indignação. Vamos libertar o Brasil, vamos sábado para comportadamente, tranquilamente, construir o nosso protesto e a nossa indignação em todas as capitais brasileiras. João Vicente Goulart, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Anderson, quero me despedir dos ouvintes, deixando um grande abraço a todos aqueles que estiveram conosco nesse momento, nesses minutos, nessa entrevista que nós estivemos conversando aqui para intercambiar nossas ideias e os nossos pensamentos, e deixo a todos o meu grande abraço e a grande esperança de que já lutamos em outras oportunidades. Eu lutei, fiquei 15 anos no exílio, não será esses 4 anos que não haveremos de derrotar esse fascismo. Meu grande abraço a todos os ouvintes, meu grande abraço, Anderson, e obrigado pelo espaço e por esses momentos que nós tivemos aqui nessa entrevista. Conversamos aqui com o presidente do Instituto João Goulart e membro da Comissão Política Nacional do PCdoB, João Vicente Goulart. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes do programa Faixa Livre. Mando também uma saudação especial para a produção do programa, em nome da Celeste e da Natália. Vitor, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre mais uma vez. Vitor, o cenário da nossa economia acompanha de perto o caos estabelecido na política nacional. Essa gestão do Jair Bolsonaro com protagonismo do ministro Paulo Guedes tem nos levado a um panorama de ampliação recorde do desemprego, ao empobrecimento constante da população do nosso país, com cerca de 10% das pessoas literalmente sem ter o que comer. É bastante representativo, Vitor, que essa política ultraliberal, que privilegia aqueles que estão no topo da pirâmide e se reproduz no Brasil há anos, esteja nos levando, em meio a uma pandemia, a esse absoluto desastre que está colocado. Não é algo acidental, faz parte de um projeto muito bem articulado ao longo das últimas gestões da economia brasileira, Vitor. Pois é, Anderson. É importante destacar que essa agenda neoliberal que se apresenta por meio do ministro Paulo Guedes e de tantos defensores dessas medidas, entre eles muitos empresários amigos do governo, ela se apresenta como uma agenda que promete a recuperação econômica e a geração de empregos, mas que efetivamente ela não tem esta capacidade, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Privatizações, né? De que forma será que é possível a retomada da economia por meio de privatizações ou a geração de empregos? Absolutamente, não é possível. Na verdade, o que a gente observa nas experiências de privatizações dos anos 90, aliás, nós temos um importante laboratório, que é o Brasil dos anos 90, com relação às privatizações, porque, na verdade, o que acontecia era o contrário, era a perda de empregos, não é? Porque quando uma empresa adquire outra, que é o caso das privatizações, né, você tem aqui algumas sinergias que levam à demissão de trabalhadores, né? Para você ter um resultado líquido de geração de empregos, você precisa ter uma situação de muita demanda reprimida e muita necessidade de investimentos em se tratando, por exemplo, da universalização de algum tipo de serviço público, né, que tenha como efeito a contratação de trabalhadores muitas vezes qualificados, né, que recebam salários mais altos para poder você ter como resultado líquido, né, aumento de contratações e aumento de massa salarial, né, para compensar os empregos perdidos e a renda perdida por esses trabalhadores. Isso é muito difícil de acontecer, isso não aconteceu nos anos 90, isso não vai acontecer com as privatizações de agora, né? Assim como uma agenda de abertura
de mais abertura comercial, de mais abertura financeira, né? Se a abertura comercial no passado provocou desindustrialização, nós não temos nenhum motivo para supor que hoje uma nova rodada de abertura comercial não vai gerar algum efeito diferente desse. Tá claro, vai fortalecer a produção nacional? Não vai, né? Então, essa agenda neoliberal que se apresenta, ela se apresenta de uma forma, mas ela entrega outra coisa, ela não entrega mais crescimento econômico, ela não vai entregar mais crescimentos. Corte de gasto público não vai gerar mais crescimento, né? Ao contrário, o corte de gasto público, né? O governo gasta menos, ele paga menos fornecedores, ele paga menos servidores, né? Então a renda que o governo deixa de gastar, ele deixa de injetar na economia, né? Então, para que serve essa agenda neoliberal? Ela serve para, em primeiro lugar, para produzir desaceleração econômica e recessão, aumentar o desemprego e retirar o poder de barganha dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores, com medo do desemprego, eles vão aceitar abrir mão de direitos, eles vão aceitar abrir mão de reajustes salariais, né? Então, ela cumpre as políticas de austeridade que vêm junto com as medidas neoliberais, elas cumprem esse papel. Além disso, né, quando você retira o Estado de diversas atividades, você abre as portas para as privatizações, que não vão gerar empregos, não vão aumentar os investimentos nessa magnitude. Então, não vai nada disso acontecer, mas é uma boa possibilidade de lucro, né, para os empresários que vão, por meio de seus consórcios e outras engenharias financeiras, operacionais e administrativas, vão adquirir essas empresas. Então, você tem aí possibilidades de lucros, né, que se apresentam a partir dessas medidas que são tomadas, né? Então, o neoliberalismo vai ser isso, né? E aí, por outro lado, ele vai gerar empobrecimento, né? Você não gera empregos, você enfraquece os trabalhadores, você diminui a massa salarial, você coloca os trabalhadores na informalidade, né? Então, você tem todos esses efeitos sociais que a gente tem acompanhado. Sabe o que me deixa mais impressionado, Vitor? É que esse pessoal ainda tem a cara de pau de comemorar um resultado do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre do ano que mal recupera as perdas que nós tivemos por conta da Covid-19. Esse resultado de 1,2% de alta do PIB nos 3 primeiros meses de 2021 sinaliza o que, na sua opinião, Vitor? Anderson, esses dados do PIB divulgados agora no início do mês, eles trazem aqui muitas ambiguidades, eu diria, né? Em primeiro lugar, quando você desagrega esse dado do crescimento do PIB do primeiro trimestre, o consumo das famílias caiu. Caiu um pouquinho, é verdade, né? Foi uma queda pequenininha, mas do ponto de vista do PIB, do ponto de vista de uma economia, né, que precisa se recuperar, a gente está falando nada mais, nada menos do que o maior componente da demanda agregada, é o consumo das famílias. Não teve auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial no primeiro trimestre de 2021 ele foi suspenso, você teve aqui um vácuo dessa fonte importante de renda para uma parte grande da população que ainda se vê as voltas, né, com a perda das condições de emprego e de sobrevivência durante a pandemia. O consumo do governo também caiu, claro, no meio de um ajuste fiscal, né, como esse ajuste permanente que tem sido feito, né, então a gente também tem esse componente. O investimento surpreendeu um pouco, mas tem um efeito estatístico. Alguns colegas têm apontado que você teve aqui um efeito no primeiro trimestre de antecipação de algumas importações de máquinas, equipamentos e também do registro contábil aí de importação de plataformas de petróleo. Então, alguns colegas têm apontado que isso é muito mais um efeito estatístico
do que propriamente de uma recuperação do investimento ou de um aumento da confiança dos empresários na retomada da economia. E a indústria de transformação também caiu no primeiro trimestre. É um dado importante. A indústria de transformação tem efeitos de encadeamento importantes. A indústria de transformação adquire produtos de fornecedores. Alguns são importados, mas a gente também tem cadeias, em alguns segmentos da indústria tem cadeias importantes de fornecedores. Então, a queda da indústria de transformação tem efeitos importantes sobre a economia, né? E aí, se você for olhar depois, quem está puxando aí esse crescimento? A agropecuária, né? De fato, a gente começou o ano a gente está vivenciando aí um novo boom de commodities. A gente precisa ficar de olho nesse fenômeno, porque ao que tudo indica, ele veio para ficar, vai ser um processo um pouco mais duradouro do que estávamos imaginando. Então, por aqui, talvez a gente vá ter alguns elementos que vão causar surpresa ao longo desse ano. E comércio e serviços, comércio e serviços dependem da renda, dependem das famílias disporem de renda para poder consumir, né? Então, se de fato a gente não tiver uma recuperação consistente da economia, a gente também não vai esperar muito desses setores de comércio e serviços, né? Ou seja, então, de fato, é um cenário bastante difícil e a gente a leitura, então, que esse dado divulgado pelo IBGE na semana passada apontou para a gente, é que não tem nada de muito alvissareiro nesse crescimento do PIB, não, né? Os sinais ainda são bem, digamos assim, muito ambíguos, né? A pandemia permanece, né? A campanha de imunização, a gente já sabe que ela se atrasou muito. Alguns dizem que por incompetência do governo, outros dizem que pelo próprio projeto do governo. Fato é que a campanha de imunização está atrasada, a pandemia continua adoecendo e matando muitos brasileiros e muitas brasileiras, e dessa forma a economia não terá a capacidade de dar respostas muito consistentes, né? Quem pode continua em isolamento social, quem consegue, né, quem dispõe de renda para fazer o isolamento social continua fazendo isolamento social, e isso restringe os hábitos de consumo. E isso tem efeito sobre a economia, né? Teve uma pesquisa recentemente publicada pelo Datafolha, talvez de um mês atrás, ou talvez um pouco mais, né? Caiu muito o percentual de brasileiros que continua fazendo isolamento social muito rigoroso, mas ainda é alto o percentual de brasileiros que faz isolamento social ainda que não rigoroso, ou seja, aquele que sai de casa por alguns motivos, né, sei lá, ida ao supermercado, alguma coisa assim que precisa fazer, mas continua em isolamento. Então a economia segue fraca. Então você não tem como esperar uma recuperação consistente enquanto não avançar a imunização. Mas não se trata só de avançar na imunização, porque, veja, antes da pandemia a economia brasileira já não ia bem. Eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes, né? Isso não é um dado que deve passar desapercebido, porque senão fica parecendo que a gente vai imunizar a população e aí a economia vai começar a bombar de repente, e não vai, né? Ela vai enfrentar os desafios que ela vinha enfrentando antes da pandemia, né? Então, veja, a gente tem que imunizar, é pré-condição para a gente sair desse estado de coisas em que a gente se encontra, mas não será suficiente. Agora, essa alta da inflação que nós temos visto nos últimos meses, Vitor, que o Banco Central dizia que seria temporária, vem se consolidando de maneira muito perigosa, combinada a esse quadro de perda da capacidade de compra das parcelas mais pobres da nossa população com a extensão da pandemia.
Em maio, o IPCA teve alta de 0,83%, o maior índice para o mês desde 1996, veja só. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 8,06%, bem acima do teto da meta de 5,25% previsto para 2021. E são justamente os itens da cesta básica que têm impulsionado esses números, Vitor, além dos combustíveis e da energia elétrica. Isso reflete diretamente na condição de vida dos brasileiros e prejudica os planos de reeleição do Jair Bolsonaro. É possível frear de alguma forma essa escalada dos preços, Vitor? Anderson, essa aceleração da inflação está muito relacionada ao movimento de desvalorização cambial que ocorreu durante o ano de 2020, né? E aí, o que explica isso? O que explica essa forte desvalorização cambial? Para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando de desvalorização cambial, foi esse movimento em que a taxa de câmbio estava lá, sei lá, um pouco abaixo de R$4, de repente ela ultrapassou a barreira dos R$4, daqui a pouco ela está lá em R$5, 5 e pouco, aí foi quase a 6 durante a pandemia, aí agora ela está cedendo de novo, né? Quer dizer, esse movimento de desvalorização da taxa de câmbio encarece a produção importada, né? O setor produtivo brasileiro é fortemente dependente de produtos importados, ou porque a gente consome diretamente produtos importados e eles ficam imediatamente mais caros, ou então aquilo que é produzido aqui dentro, porque utiliza insumos importados, né, o custo de produção também encarece, então, de alguma forma, isso vai se refletir no aumento da inflação, né? Então, bom, vamos lá. Quais são as perspectivas de inflação? Bom, em primeiro lugar, o Banco Central fez uma correção da taxa de juros, a taxa básica de juros, ao longo do ano de 2020, ela estava abaixo do que seria considerado um piso, quando a gente mede e considera como piso uma taxa de juros internacional, que normalmente a gente utiliza como padrão a taxa cobrada, a taxa básica de juros, né, formada no mercado de moeda nos Estados Unidos, né, no Banco Central dos Estados Unidos, acrescida de um prêmio de risco. Quando a taxa de juros Selic, a taxa de juros básica determinada pelo Banco Central, fica abaixo desse piso, ela estimula um movimento de saída de capitais, ou o contrário, ela desestimula o ingresso de capitais externos, então isso tem impacto sobre a desvalorização da taxa de câmbio. Como o Banco Central começou já a fazer essa correção, então a gente já está assistindo, né, a taxa de câmbio já está cedendo, né? Então, Vitor, você está defendendo então o movimento de alta da taxa de juros? Alto lá, eu estou defendendo uma correção da taxa básica de juros, porque se ela ficar sistematicamente abaixo desse piso, né, no contexto de uma economia aberta e integrada aos mercados financeiros internacionais, se ela ficar abaixo desse piso, de fato ela vai provocar desvalorização cambial com efeitos inflacionários. Quando você faz a correção, né, você revaloriza um pouco a taxa de câmbio, e o que vai acontecer então é que a gente vai assistir, vai demorar um pouco, porque esses efeitos não são imediatos, não foram imediatos no ano passado, então também não vão ser imediatos agora, mas à medida que a taxa de câmbio volta a se revalorizar, a inflação vai ceder, tem algum atraso nessa resposta, mas então a inflação vai voltar a ceder, né? O acumulado em 12 meses ela vai continuar um pouco alta, porque vão sair agora, nessa conta dos 12 meses, né? Vão sair os meses do ano passado em que ela estava mais baixinha, vão entrar alguns meses em que ela está mais alta, então em 12 meses ela vai continuar, nessa conta do acumulado em 12 meses, ela vai continuar alta, mas a tendência é que com a valorização da taxa de câmbio, a inflação vai voltar a ceder, né, conforme a taxa de câmbio volte também a se valorizar, né? Como eu estou dizendo, esse processo é mais lento, né? Agora, a inflação, ainda que ela tenha essa causa, os seus efeitos não são sentidos de forma igual por todos. O preço dos alimentos aumentou muito, né? Como eu falei aqui há pouco tempo
A gente está tendo agora um novo boom de commodities, então tem um aumento do preço dos alimentos, né? Quer dizer, nem toda a inflação vai ser explicada pela taxa de câmbio, é um esclarecimento importante, ela é uma das principais causas, mas ela não é a única, né? E agora a gente vai ter essa questão da energia, né? Que está colocado novamente, a seca, a possibilidade de um racionamento de energia mais para frente, que a gente não sabe ainda de que forma que o governo vai executar esse racionamento, se vai ser uma política de desestímulo, né, com aumento da conta de luz. E aí, de fato, a gente tem aqui um elemento que certamente vai perturbar, né, o que seria uma trajetória normal de desinflação, né, que viria com a reapreciação da taxa de câmbio, ou revalorização, esse processo vai ser perturbado agora pelo aumento da conta de energia, né? E tudo isso impacta os mais pobres, né? Porque são esses, né, a cesta de consumo das famílias mais pobres é mais sensível a esses preços. Alimentos, energia elétrica, né? Em alguma medida, uma classe média que não é tão... A gente não pode dizer exatamente que seja pobre, mas também não são os mais ricos, que vão, né, que estão reclamando do preço da gasolina, que já ultrapassou os R$ 6 o litro em muitas das grandes cidades brasileiras, né? Então você vai tendo aqui, na verdade, o efeito da inflação ele é desigual. O efeito é desigual, né? Penaliza, e esta inflação que a gente tem observado, ela penaliza os mais pobres. E aí tem outro problema, né? O mercado de trabalho enfraquecido, os trabalhadores não conseguem reajustes salariais para compensar as perdas. De fato, é muito perverso. Outro indicador de que as coisas não vão nada bem, Vitor, é esse resultado pífio na produção industrial do nosso país, que no mês de abril registrou queda de 1,3% na comparação com o mês anterior, de acordo com dados do IBGE. A expectativa do mercado era a inversa, Vitor, de que houvesse um crescimento da nossa indústria, considerando especialmente todas as perdas recentes que nós tivemos por conta da pandemia. Dado esse abismo em que o Brasil se colocou nos últimos anos, Vitor, privilegiando as commodities, investindo cada vez mais no agronegócio para exportação, esse desempenho fraco da indústria surpreende? Anderson, não há nenhuma surpresa nesse desempenho fraco da indústria. Vamos aqui raciocinar como é que um empresário industrial toma as suas decisões, né? Ele tem lá determinado produto e ele tem que tomar duas decisões. Ele tem que tomar a decisão de contratar trabalhadores para poder produzir e ele tem a tomar outra decisão, agora de prazo mais longo, de dimensionar a sua capacidade de produção para o futuro. Quando ele olha para o Brasil, ele vê o quê? Cenário de demanda fraca, desemprego alto, um nível médio de renda baixo, né? Quer dizer, a demanda potencial pelo seu produto, ele olha e diz, olha, está fraca essa demanda pelo meu produto, né? A demanda potencial do meu produto. Ele vai produzir para vender para quem? Né? Se ele vê uma demanda fraca, ele vai dimensionar a sua produção para essa demanda que é fraca, né? E diante desse cenário, ele não tem nenhum motivo para aumentar a capacidade de produção, porque a demanda é fraca. Será que dá para poder compensar a demanda interna fraca com exportações? Aí é outra discussão, né? Como é que anda a economia mundial, né? Como é que andam os potenciais parceiros comerciais do Brasil, né? Estão se recuperando da pandemia, mas tem competitividade para poder conseguir vender a sua produção para o exterior, tem estímulos, tem políticas de exportação e vai exportar o quê? Não é? O que é a nossa indústria hoje? O que é a indústria brasileira? O que é a indústria brasileira em termos de inovações tecnológicas, em termos de competitividade externa? É o quê? São produtos processados da soja, alimentos,
sapato, calçado, tecido, avião. Como é que anda a Embraer? Qual é a situação da Embraer? Qual é a situação das indústrias que têm maior capacidade de competitividade? Temos política industrial? Tá claro, não temos. A gente não tem nada disso. Então não surpreende esse resultado. Por um lado, uma indústria, um mercado interno fraco. Por outro lado, falta política industrial para a gente conseguir desenvolver uma indústria melhor capacitada, né, para competir em escala internacional. Então, esse resultado da indústria, de fato, não é surpreendente. O que me parece surpreendente é perceber que os empresários da indústria, organizados nos seus sindicatos patronais, estejam conformados com essa situação. E aí a pergunta é, eles de fato estão perdendo? Né? É possível que não, é possível que pelo lado financeiro eles estejam obtendo ganhos importantes, né, de tal modo que eles estejam conformados, né, com o tamanho e as dimensões desse mercado interno, que mesmo enfraquecido lhes proporciona, né, talvez entre os maiores empresários, alguns ganhos, né, e de modo que eles acabam capturando todas as demandas da sua categoria, e a gente vai caminhando dessa forma, né? Então, o desempenho da indústria não tem nada de surpreendente se a gente comparar com todo esse quadro econômico que está colocado. Nós temos batido nessa tecla constantemente aqui no programa, Vitor, com você, com uma série de outros analistas, que a necessidade de investimento público em um momento como esse se choca com a estratégia do governo federal em privatizar as nossas estatais. E a bola da vez é a Eletrobras, justo quando sofremos com essa possibilidade de um racionamento de energia. Não dá nem para chamar isso de cegueira, Vitor. É algo intencional para favorecer aqueles que ajudaram a levar essa retórica autoritária do bolsonarismo ao Palácio do Planalto. Diz aqui pra gente, por favor, Vitor, como o governo poderia estar utilizando as empresas públicas para nos tirar desse atoleiro em que o país está colocado? Anderson, empresas públicas como Eletrobras e Petrobras poderiam ser utilizadas para realizar investimentos, contratar obras, né? Mas aí a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar que algumas dessas estratégias foram desarticuladas, como é o caso do que aconteceu com a Petrobras na Lava Jato, né? A Petrobras, até há poucos anos, ela tinha ali claramente uma estratégia claro, não foi elaborada pela própria Petrobras, mas a gente está falando aqui de uma ação integrada governamental, no sentido de tentar estimular toda uma cadeia de óleo e gás, né, com conteúdo nacional, por exemplo, né? Então a gente tinha esse projeto claro que a Lava Jato desmontou, né? Mas percebam, as empresas estatais elas têm um enorme potencial de realização de investimentos, a própria Eletrobras, né? Porque também tem sob sua responsabilidade a realização de investimentos na geração e distribuição de energia, né? Então, elas têm esse papel em potencial, né? Que, obviamente, né, conforme a orientação deste governo e do governo anterior também, no sentido do seu desmonte e das privatizações, né? Então, esse enorme potencial que as empresas estatais têm não é utilizado, né, para realização de investimentos. E eu quero chamar a atenção também para outro aspecto importante, porque o investimento das empresas estatais, você consegue ali, quer dizer, diante de uma situação de muita rigidez orçamentária, né, que as últimas regras fiscais têm imposto desde o teto do gasto, né, as empresas estatais também poderiam nos oferecer uma possibilidade de ampliação do investimento diante desse cenário, né, porque você consegue, elas têm, as que não são dependentes do Tesouro,
como é o caso da Petrobras e da Eletrobras, elas dispõem aí de um orçamento e, portanto, de condições financeiras capazes de realizar esses investimentos justamente nesse momento em que há regras que constrangem aquela parte dos investimentos que tem que passar pelo orçamento fiscal. Então, quando você... Veja, quando eu estou falando aqui, então, de um potencial que essas empresas estatais, como a Eletrobras tem, é também nesse sentido. E, obviamente, ele não vai ser utilizado no limite do seu potencial neste governo que está aí, né? Que, na verdade, quer fazer o quê? Quer privatizar. Ele quer desmontar esse potencial. E a reforma administrativa, Vitor, que está em tramitação a toda velocidade no Congresso, o que ela representa para a nossa economia? Essa mudança nas regras do funcionalismo afeta, de alguma forma, o desempenho das finanças do país? Olha, Anderson, aqui tem um aspecto muito interessante nessa sua pergunta. Imediatamente, e por incrível que pareça, né, essa reforma administrativa não tem um resultado fiscal. Né? O resultado você não tem ali um resultado imediato. Bom, porque em princípio, né, da forma como o governo federal encaminhou o projeto de reforma administrativa, ela não atinge os atuais servidores, né? Ela atingirá os futuros servidores, né? Então, ela não teria efeitos fiscais imediatos. Teria efeitos fiscais ao longo do tempo, porque você vai contratar novos servidores que não terão mais a estabilidade. Então, eles poderão ser demitidos, por exemplo, em situações em que o ajuste fiscal se coloque na agenda, né? E, além disso, a reforma administrativa também prevê, e aí não é aqui, né, neste momento, da emenda constitucional, mas num momento futuro, uma reestruturação das carreiras em que o salário de ingresso no serviço público será rebaixado. Bom, então aí sim a gente vai começar a perceber resultados fiscais, né? Porque você vai substituindo, né, um trabalhador que recebe um salário mais alto, que vai se aposentar e no limite, né, depois que envelhecer e falecer, você vai contratar trabalhadores com salário mais baixo. Então, né, com o passar do tempo, você vai tendo aí um fluxo de saída e de entrada que vai reduzindo a despesa com o pessoal. Mas percebam, este não deve ser um critério norteador de uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa não tem que ser norteada por um critério fiscal, né? Não deve ser esse o critério que sirva de base para uma reforma administrativa. Quando a gente pensa em reforma administrativa, a gente tem que pensar na qualidade do serviço público que será oferecido. Então, não tem que pensar, porque vou ficar pensando agora no custo fiscal. É claro que eu não posso ter, né, os salários, as condições muito privilegiadas, né, que alguns servidores, principalmente no legislativo e no judiciário, desfrutam. Porque no executivo você tem ali o teto, né? Quer dizer, agora o teto foi afrouxado no governo Bolsonaro para acomodar as demandas dos militares que estão se encastelando no serviço público federal nos cargos comissionados. Então esse limite ele caiu, né? Mas a reforma administrativa não vai fazer nada com relação... Imagina se vai fazer alguma coisa com relação a esses militares encastelados, nada. Mas aí também tem esse outro aspecto. Na verdade, a reforma não vai limitar nenhum desses privilégios, os recentes que foram restituídos no Executivo e os que já existiam no Legislativo e no Judiciário. Tá claro? Mas o princípio que deve nortear uma reforma administrativa tem que ser o seguinte: o que é que eu preciso fazer para ter uma boa oferta de serviço público? E aí, um dos princípios basilares é exatamente o da estabilidade, porque, acho que a gente já tem aí inúmeros exemplos, infelizmente ou felizmente, o governo Bolsonaro tem sido farto em exemplos, né, da importância de você ter servidores públicos de carreira, comprometidos com o serviço público, para dizer não
a algumas das barbaridades cometidas no Ministério da Saúde, né? Você tem que ter lá servidores para poder, né, com estabilidade, para poder dizer que tem que ter vacinação, né, que a cloroquina não funciona, né? Você tem que ter servidores estáveis no Ministério do Meio Ambiente para poder dizer que tem que ter a fiscalização, para dizer, olha, eles estão impedindo a gente de fazer o nosso trabalho. A estabilidade garante ao servidor essa capacidade de ele próprio defender o serviço público, tá claro? Então, a reforma administrativa, ela não pode ser nem norteada por critérios fiscais, né? E ela tá, na verdade, ela está desmontando, né, esse princípio basilar, né, da estabilidade do serviço público, né? E uma ideia de reestruturar carreiras, rebaixando o salário de entrada, enfim, é algo que bom, na verdade não são muitas as carreiras que têm salários muito elevados na entrada, né? Na verdade, quando você rebaixa o salário de entrada, você desestimula que servidores da iniciativa privada possam futuramente optar pelo serviço público. Quer dizer, você tem uma série de problemas aqui nessa reforma, né? Mas a gente olha aí com muito receio, né? Porque, primeiro, naquilo que já está lá no Congresso tramitando na forma da emenda constitucional, porque desmonta, e depois porque ela pressupõe uma agenda de outras, depois que é aprovada a emenda constitucional, você vai ter outros atos normativos, projetos de lei complementar, que virão depois e que, pouco a pouco, vão significar esse desmonte, né? Então, tem que tentar impedir isso aqui na raiz, tem que tentar impedir a aprovação dessa emenda constitucional. Quer dizer que o serviço público está perfeito, Vitor? Quer dizer que não tem nenhuma alteração que precise ser feita, nenhuma alteração né, nos quadros da administração pública, federal, estadual e municipal? Vamos discutir. Mas esta que está aí, esta que está aí proposta pelo governo Bolsonaro, o que ela está propondo é o desmonte. Eles não querem consertar nada, eles estão querendo desmontar. Eu não poderia deixar de conversar com você, Vitor, a respeito das articulações políticas que estão ocorrendo, em especial no nosso campo progressista. Com a saída do Marcelo Freixo do PSOL para o PSB, juntamente com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e a construção de alianças com esses ultraliberais travestidos de centro democrático, mas que não hesitaram em apoiar o bolsonarismo em 2018. Eu gostaria de um comentário seu, Vitor, para essa dança das cadeiras nos partidos de centro-esquerda e se você considera necessárias essas alianças para derrotar o Jair Bolsonaro e tudo o que ele representa no ano que vem. Anderson, eu acho que o cenário político e econômico que está colocado é bastante nebuloso, então ele tem comportado pontos de vista bastante distintos. Não quero com isso dizer que todos eles sejam corretos, porque não são, mas eu quero dizer que eu compreendo os distintos pontos de vista que têm se formado sobre sobre esse cenário que está colocado aí, né? Eu quero chamar a atenção para o seguinte: a gente está aqui discutindo economia, então é pela economia que eu vou dar a minha resposta a você e também vou dialogar aqui com os ouvintes que estão prestigiando o programa Faixa Livre, que prestigiam todos os dias. Hoje a economia vai muito mal e a gente tem aqui feito esse esforço de tentar qualificar por que a economia está indo mal, etc. E como estará a economia em 2022, quando as eleições serão disputadas? Aí é que está o ponto. A pandemia já vai ter passado, tá? A população já vai estar vacinada. Ah, mas está muito lento. A gente já sabe, a vacinação está lenta, a CPI do genocídio tem mostrado aí as responsabilidades do governo federal na gestão da pandemia, foi um desastre, mas o fato é que se a gente hoje tem vacinas contratadas, elas vão chegar e a população vai estar imunizada. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que a sensação de melhora
é inevitável. As pessoas vão olhar e vão dizer, hoje nós estamos melhores, hoje em 2022, as pessoas vão olhar e vão dizer, estamos melhores do que em 2021. A que a população vai atribuir essa sensação de melhora, a gente não sabe direito. Daí a importância da gente ocupar as ruas no presente, no ano de 2021, para enfraquecer o Bolsonaro. Tem a gente que acha que dá para derrubar, eu acho que dá. Se tiver muita pressão nas ruas, dá para derrubar antes. Eu acho que a gente tem que tentar construir essa possibilidade. Mas a gente também tem que provocar esse desgaste, porque se a gente não derruba, né, é importante provocar esse desgaste e convencer a população, dizer, olha, essa melhora não é por causa, essa melhora que acontecerá depois da pandemia não será por causa do Bolsonaro, será apesar do Bolsonaro. Né? Mas isso vai ser disputado lá na frente. A pandemia acaba, a sensação de melhora vai acontecer e de fato, a economia vai melhorar. Vai decolar? Não vai. A gente falou aqui agora há pouco. Não vai resolver. Passada a pandemia, nossos problemas não estarão todos resolvidos. Né? Apenas aqueles mais associados à pandemia. Vai voltar o que era antes? Não. Você teve empresa que fechou e que não vai reabrir mais. Você vai andar pelo centro do Rio de Janeiro, que é de onde, né, o programa é transmitido, aqui da cidade do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Você vai andar aqui no centro do Rio de Janeiro, vai ter muita loja que vai continuar fechada, muito restaurante que vai continuar fechado, muita empresa que a Ford não vai reabrir. Tá claro? E os fornecedores da Ford que fecharão também não vão reabrir. Então, veja, estaremos, então, muito melhores? Não, mas nós estaremos um pouco melhores. E aí tem um outro aspecto aqui que vai embolar aqui o jogo, que é o boom de commodities. Tem um aumento de preço de commodities. Vai empurrar a economia vai decolar por causa de um boom de commodities? Também não. É muito limitado. Mas ele não pode ser subestimado. Não pode ser subestimado. Tá claro? Tem gente que diz assim, o setor de commodities ele emprega pouca gente, então a gente vai ter uma recuperação econômica com pouco emprego. É verdade, ele emprega pouca gente. Tá? Mas como é que você transporta soja? É de caminhão. Olha aí os dados da produção de caminhão. Eles estão crescendo nesse início do ano. A indústria automobilística está andando de lado, mas o setor de caminhão não tá. É um exemplo só que eu estou dando. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai bombar porque vai sair da pandemia por causa do boom de commodities? Não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não subestimemos o cenário econômico. O cenário econômico no qual as eleições de 2022 serão disputadas. Né? Isso quer dizer que Bolsonaro hoje está muito mal e a gente tem que fazer a pressão nas ruas para que ele continue impopular, mas é possível que a popularidade dele suba em 2022, porque a economia vai estar melhor em 2022. Aí tem os elementos que embolam o meio de campo. Já falamos aqui também de um deles, racionamento de energia. Vai ter racionamento de energia. Né? Então a gente precisa saber também como é que a gente trabalha com isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, por que eu vim para esse caminho aqui, Anderson, para responder a sua pergunta? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, o cenário não vai ser fácil. Derrotar Bolsonaro nas ruas é imperativo. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma contradição. Eu acho que a gente tem que estar nas ruas sem perder de vista 2022. Não pode antecipar 2022. A gente tem que estar nas ruas, a gente não precisa escolher ou estar nas ruas em 2021 ou discutir eleições de 2022. As duas coisas devem ser feitas em simultâneo. A gente precisa derrotar Bolsonaro nas ruas, mas a gente tem que estar com o olho em 2022 e não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque a economia vai estar melhor. A economia em 2022 vai estar um pouco melhor do que está agora em 2021. Agora, vai estar melhor porque a política do Paulo Guedes vai começar a surtir efeito? Claro que não. Vai estar melhor por causa desses fatores que eu apontei. Agora, tem esse elemento aí perturbador, que é o racionamento de energia, então a gente não sabe, tem aí que alguma ambiguidade. Mas tudo isso é para dizer que não vai ser fácil. Então, Anderson, eu acho
que a gente tem que ter uma enorme capacidade de dialogar com os diferentes setores da sociedade e com os diferentes atores políticos que estão se movimentando, tá claro? Porque se tem alguém que está achando aí que vai ser moleza para o Lula levar em 2022, ou pior, que vai ser uma eleição semelhante às anteriores, a gente tem um golpe que está contratado para acontecer no último bimestre de 2022. Caso o Bolsonaro seja derrotado, ele já disse que não vai aceitar a derrota. Ele já está preparando a sua horda bolsonarista, já está preparando os bolsonaristas para dizer que a eleição será fraudada. E aí a gente vai ter um entendimento de que 2022 vai ser uma eleição como outra qualquer. Eu acho que a eleição de 2022 vai se dar num quadro de muita excepcionalidade. E eu acho que a situação de excepcionalidade precisa ser lidada pelas diferentes forças políticas que querem derrotar o Bolsonaro, principalmente pela esquerda. Tem que ser, esse movimento também requer que se admita excepcionalidade. É assim que eu leio esse cenário. Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também meu forte abraço. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pelo convite de sempre. Estou sempre à disposição. Um bom dia para todos vocês. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!